Olá, sexto ano, tudo bem? Bom dia, primeiramente. Então, hoje nós vamos iniciar matéria nova. A matéria nova, a segunda matéria do módulo 2, tá? Que é o capítulo 4, estudando as misturas, lá na página 248. Então, diferente do capítulo que a gente tinha visto de solo, até então a gente estava vendo rochas, solo, formação do solo, tipos de solo, características, impactos sobre as atividades humanas no solo. A gente viu um monte de coisa, até relacionado à ecologia. E agora a gente muda por uma parte completamente diferente, que é uma parte muito legal, que vai falar de substâncias, de misturas. Eu imagino que uma parte desses conteúdos vocês já devem conhecer, mas vamos falar calmamente de cada um deles hoje, tá bom? Então, olha, a primeira parte do capítulo de vocês vai falar sobre as substâncias e as misturas e vai diferenciar cada uma delas. Então, o que é substância, o que é mistura, né? Mas antes da gente falar disso, a gente vai ter que entrar num conceito químico que é de matéria. Então, ali no livro de vocês fala tudo que existe ao nosso redor, ocupa lugar no espaço, é chamado de matéria, tá? E para a gente falar de matéria, a gente não pode deixar também de lembrar que a matéria é composta por átomos, né? Átomos, ou seja, as menores unidades que compõem todas as coisas que estão nesse mundo, desde a cadeira onde eu estou sentada, até o computador, até o nosso próprio corpo. Tudo isso é composto por matéria, que por sua vez é composto por átomos, tá bom? Só da gente lembrar lá da tabela periódica, se algum de vocês já viu uma vez, aquilo ali são os elementos, os átomos encontrados na natureza. Então, esses átomos, eles podem estar agregados em arranjos chamados moléculas, tá? E um desses exemplos mais comuns é o exemplo da molécula de água, representado aí no livro de vocês, que é o H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio, tá bom? E embaixo ele dá exemplos de coisas formadas por moléculas e por átomos, né? Então, o copo de vidro, xícara de cerâmica, as panelas de metais, os elementos, as coisas formadas por madeiras, como as colheres de pau, enfim. E, de acordo com as moléculas que compõem a substância, elas vão ser classificadas entre substâncias ou misturas, né? Então, o que é substância? Então, olha lá, ó. Substâncias, elas possuem propriedades em todo o seu volume. Então, as substâncias, elas podem ser classificadas como substâncias simples ou compostas. Ou seja, toda aquela substância, ela pode ter características semelhantes. Se elas tiverem as mesmas características, inclusive pela natureza dos átomos que envolve elas vão ser classificadas como simples ou compostas. O que é uma substância simples? Substância simples, gente, ela é formada por um tipo apenas de átomo. Exemplo é esse diamante aí que é formado apenas por átomos de carbono. Outro exemplo de substância simples é o gás oxigênio, que ele é formado por dois átomos de oxigênio unidos, que é o chamado O2, tá? A substância composta, gente, já é um agregado, ou seja, já é vários átomos juntos, de diferentes tipos. A substância que a gente conhece como água, o H2O, é uma substância composta. Por quê? Porque vai ter átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, quando tem mais de um átomo, a gente considera que é uma substância composta. Aí a natureza está cheia de exemplos. Um exemplo é esse gelo seco, que tem carbono, tem oxigênio, né? Tem o gás carbônico, no caso ali é o dióxido de carbono, entre muitos outros exemplos que a gente, no decorrer da matéria, vai conhecer. Agora, misturas, aí já é diferente. As misturas, elas são várias substâncias compostas juntas, tá? E elas também vão ter propriedades bem distintas. Então, ali no texto do livro de vocês, tá bem explicadinho, ó. Mistura é definida pela interação física entre duas ou mais substâncias.
e também se caracteriza por ter propriedades que se alterem conforme a sua proporção, ou seja, a gente vai conhecer a alteração das propriedades físicas das misturas de acordo com cada uma delas. A gente está vendo ali, ó, um rótulo de uma água mineral, para a gente entender que a água, a gente não pode considerar a água como uma substância simples, né? Uma substância onde tenha só ali os elementos de H2O ou uma substância composta propriamente dita. Por quê? Porque a água ela não tem somente os átomos de hidrogênio e de oxigênio, que a gente sabe que é a fórmula molecular, né? A água, como vocês veem, ela tem na sua composição muitos elementos que mesmo em concentrações bem pequenininhas, como mostra o rótulo aí, miligrama por litro, ou seja, uma quantidade bem pequenininha, mas a água ainda tem outros elementos químicos que fazem dela uma mistura, tá? E ali embaixo vem falando da panela, né? A panela aí de ferro, que a gente conhece como ferro fundido ou aço, é uma mistura também de metais, tá? Então essa panela aí tem vários elementos ali misturados entre si para dar resistência, a dureza, né? A resistência à alta temperatura. Aí as misturas, elas vão ter as suas classificações também. A gente vai conhecer que as misturas elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Ou seja, homogênea, gente, nunca ninguém ouviu a vovozinha fazer bolo e aí você pergunta, tem que bater até quanto? Aí ela fala assim, tem que bater até ficar homogêneo. O que significa homogêneo? Quando você mistura as partes de um bolo, ovo, açúcar, farinha, ovos, algum suco, enfim. Quando você mistura tudo isso, vai ter uma hora que vai estar tão misturado que você não consegue mais identificar as partes. Isso é uma característica da mistura homogênea. A mistura homogênea, você pode colocar várias substâncias ali. Só que do momento que você começa a mexer e a misturar, não tem mais como você identificar as partes que você colocou ali. Isso é uma característica marcante da mistura homogênea, tá? E aí tem alguns exemplos, que é o chinelo, né, de plástico, tem essa roda de liga leve, né, que são vários elementos juntos, tem ali ó, silício, alumínio, titânio, ou seja, são vários elementos que você não consegue identificar eles, porque a mistura se tornou homogênea e você não consegue mais vê-los. E as misturas heterogêneas, então heterogênea significa diferente, né? Então você consegue identificar as diferentes substâncias que compõem aquela mistura. Um exemplo é a água e o óleo. Então quando você coloca água e óleo, digamos que você coloque dentro de um potinho e sacode bastante, você vai olhar assim à primeira vista e vai falar assim, misturou tudo, né? Se você deixar quietinho, você não vai conseguir mais ver ficar homogêneo, porque vai começar a separar. O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então você consegue identificar as partes. E do lado ali na figura B, tem ali uma mistura homogênea de granito, tá? Que a gente já conheceu antes, que é um tipo de rocha, lembra? Uma rocha magmática. Então, o granito, essas partes coloridas ali, são os minerais que compõem essa rocha, que é a mica, o quartzo e o feldspato, tá bom? E embaixo, gente, tem o sangue, que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque o sangue, apesar de você olhar, né, quando você já viu sangrar alguma coisa, né, algum machucadinho, você vê ele vermelhinho, então você fala assim, é uma mistura homogênea. Não é uma mistura homogênea. Por que não é? Porque apesar de você não conseguir enxergar, se você olhar no microscópio, essa mistura tem inúmeras células, substâncias, hormônios, ou algumas moléculas muito importantes para a nossa vida, né, para o nosso organismo funcionar, que apesar de você não identificar visivelmente, se você olhar no microscópio, você vai conseguir identificar.
Essa parte vermelhinha que está aparecendo ali, gente, são as hemácias, ou seja, são as células do seu sangue que carregam o oxigênio, que tem uma importância enorme para a nossa vida. Apesar de a gente não conseguir vê-las a olho nu, no microscópio a gente sabe que elas existem. Então, por isso, o sangue é considerado uma mistura heterogênea, tá? Solubilidade. Então, essa parte do texto vem dizer que as substâncias, ou seja, essas misturas, né, ou as substâncias em si, elas vão ter uma capacidade de ser dissolvidas algumas coisas nelas. E aí a gente vem para três conceitos da química muito importantes. O primeiro conceito é o soluto. Gente, de forma fácil e rápida para vocês entenderem. Soluto é toda a parte a parte sólida. Vamos supor, você vai colocar leite com Nescau, certo? O Nescau é considerado soluto. Por quê? Você vai misturar o Nescau no leite. O leite já é considerado o solvente, porque ele vai dissolver o soluto. E a mistura do soluto com o solvente é o que a gente chama de solução, tá? Concentração de uma solução. O que significa concentração? Significa a quantidade de soluto que você vai colocar naquela solução. Então, veja bem o exemplo aqui que eu coloquei, que está ali embaixo da parte de vocês aí onde está o livro. Solução saturada. O que é considerado uma solução saturada? É quando você coloca muito soluto. Então, ó, exemplo, 1 copo de água e você vai colocar 10 colheres de sal. Tá vendo que tem muito sal para 1 copinho de água? Então, essa solução, a gente chama ela de saturada, porque ela tem muito soluto, tá? A solução insaturada é aquela que tem menos quantidade de soluto. Então, ó, repara, é a mesma quantidade de água, ou seja, 1 copo, para apenas 1 colher de sal, tá? Repara na quantidade de soluto que é diferente. Então, a solução saturada tem muito soluto. A solução insaturada tem pouco soluto, tá?